Olá, ser de luz, olha eu aqui com a minha luz para que ela se una à sua. E vamos aí para mais outro vídeo aí do canal Nascer para a Luz. E eu escolhi esse lugar lindo, maravilhoso, para quê? Para a gente aterrar, para a gente nos conectar com essa energia de Gaia, essa energia linda, maravilhosa. Também nos conectar aí com a energia da natureza, nos carregar. Então que esse vídeo aqui venha trazer força para o teu coração, venha nutrir a tua alma, encher você de energia, de coisas lindas, de coisas maravilhosas, porque estamos aqui para viver com alegria, estamos aqui para evoluir, para crescer com alegria. Não significa que não tem desafio na nossa vida, mas é saber se a gente vai nos colocar nesse lugar. Então, a vida é sobre você fazer escolhas, né? Então, qual que é a escolha que eu escolho fazer hoje, né? Então, é entender que quando você acorda e você está nesse corpo lindo, maravilhoso aí que Deus te deu, que a natureza fez para você, é você saber que você tem a oportunidade de recomeçar. E olha só, o recomeçar, que palavra mais maravilhosa que é. Você tem a oportunidade de recomeçar, fazer diferente, fazer escolhas diferentes, que vai te trazer a oportunidade de viver emoções diferentes, experiências diferentes. Então é maravilhoso. Então não importa o que aconteceu, importa o que vai acontecer a partir da escolha que você escolhe fazer agora, nesse exato momento. É isso mesmo. Então tudo vai definir o que você está escolhendo fazer agora. Então se você está vivendo uma vida que você está se sentindo limitado, limitada, triste, estagnada, decepcionada, né? Frustrada, é momento de você observar que não está perdido, nem tudo está perdido. Você tem a oportunidade de recomeçar. Entender que você está criando a tua realidade o tempo todo. Então, se tudo que está acontecendo na tua vida não está trazendo alegria para o teu coração, então vamos voltar e observar o que eu tenho dado atenção, o que eu tenho plantado, né? Porque entra a lei da causa e o efeito, né? Então eu tenho a oportunidade de recomeçar, porque cada dia que eu acordo eu tenho uma página em branco para escrever a minha história. Então eu vou escrever o que eu quero viver. Então eu vou começar a desenhar a vida que me faz me sentir realizada e feliz. Então, eu tenho essa oportunidade. Então, trazendo para a minha experiência, pessoal, muita coisa já mudou a partir do momento que eu comecei lá atrás, no Despertar da Consciência, que tem o quê? Tem 2 anos e pouquinho, né? Eu sou um pouquinho ruim em data, falar a verdade para vocês, para eu poder dar exatamente. Mas eu não tenho 3 anos. Pois se tiver 3 anos, vai fazer agora, o mês que vem, em setembro, se não me engano. Né? Que vai fazer 3 anos, eu acho que é isso. Vai fazer 3 anos que começou a minha jornada aí do Despertar da Consciência, né? Mas lembrando que, para mim, assim como para você, nada é fácil, mas é possível. Eu, por exemplo, eu enfrentei muitas catarses porque eu vim da igreja evangélica. Então, eu tinha muitas crenças limitantes que me limitava a aceitar a verdade nua e crua como ela é. Então, por mais que eu tinha acesso a essa verdade, né? Mas tinha as crenças que me prendia, que me limitava. Então eu me sentia estagnada, eu me sentia acuada. E isso fez eu me sentir muito mal. Muitas das vezes, quando eu estava entrando para esse mundo aí do despertar da consciência, muitas vezes eu achei que eu ia ficar louca, porque eu perdi a minha identidade. Porque tudo que me contaram a vida toda, nessa altura do campeonato, eu descobri que era uma grande mentira, que nada daquilo que eu acreditei a minha vida toda era verdade. Por quê? Porque tudo que me contaram, não ressoava com o que eu estava vivendo, com o que eu estava acessando, né? Então, para quem não me conhece, né, a minha história, se você for lá nos vídeos antigos, você vai saber um pouquinho da minha história, mas aqui, relembrando aqui, capitulando, eu sempre fiz viagem astral desde criança, mas eu sempre fui reprimida pela minha mãe e pelos demais que era dentro da igreja, porque eles não viam isso com bons olhos. A minha mãe dizia que era sonho, que eu estava crescendo, porque eu falava para ela que eu voava, né? E eu acreditava, né? Nossa, eu tô crescendo, mas peraí, crescer todo dia, né? Porque era a justificativa que a minha mãe dava para mim, né? Com a consciência que ela tinha, com o entendimento que ela tinha, né? E dentro da igreja, os pastores diziam que era
algo errado, que era algo maligno, que eu tinha que receber oração para aquela situação, para aquela perturbação sair de perto de mim, né? Mas aquilo, por mais que tinha as orações, por mais que eles falavam, aquilo não saía de mim, porque eu tinha facilidade de fazer as viagens astrais e viver as experiências ali nos trabalhos energéticos. Só tem que eu não entendia o que eu estava fazendo, mas a minha energia era usada para fazer vários trabalhos energéticos. E o pior, que eu gostava, eu achava divertido, eu sempre gostei. Então, assim, eu enfrentava, eu lembro assim que eu enfrentava lá no início, quando era criança, né? Algumas lembranças. Eu enfrentava muito desafio no astral, muitos trabalhos pesados. Eu descia em zona bem densa, né? Para fazer trabalhos energéticos, de resgatar almas, né? Ali. E eu achava divertido, porque eu ia com o amor incondicional. Então, o meu amor era tão assim, era tão transbordador de estar fazendo aquele trabalho, que a minha energia ali, quando eu ia passando, né, ela ia abrindo tipo um leque, né, para poder eu resgatar aquelas almas que estavam ali desorientadas, né. E na época eu não entendia muito, né, agora eu sei para estar explicando para vocês, mas era grandioso, era muito maravilhoso. Eu me sentia, tipo assim, eu me sentia importante. Eu me sentia muito importante. Mas tinha trabalhos, às vezes, né, que eu fazia que era tão denso, que eu voltava para o meu corpo e o meu corpo físico ficava machucado, dolorido, porque atingia meu corpo etérico de tal forma que atingia o físico sentia. Mas mesmo assim eu tinha alegria em fazer esse trabalho, e a minha consciência sempre estava viva, sempre estava atenta a todos os trabalhos que eu fazia energético. Mas com o passar do tempo, porque eu compartilhava, eu sempre fui de compartilhar tudo que eu vivia, para mim era, né, sempre fui uma criança que sempre fui contar, né, o que eu estava vivendo, nunca fui de negar a informação do que estava acontecendo comigo. Então, quando eu contava, não era vista com bons olhos. E aí o que acontece? Aí foi reprimindo. Então, a minha consciência foi meio que foi apagando todos os trabalhos que eu fazia no astral. E com o passar do tempo, meio que foi distanciando as projeções astrais. Foi distanciando, mas eu não entendia. Hoje em dia, com a consciência que eu tenho, que eu estou explicando para vocês isso, né? Então, trazendo aqui para vocês entenderem, eu já fazia os trabalhos energéticos desde criança, mas eu não sabia que era trabalho energético, porque eu fui criada dentro da igreja evangélica. A igreja começou a me reprimir, abafar, para não aflorar toda essa facilidade que eu tinha, e isso dificultou, na idade adulta, eu despertar minha consciência com a aceitação. Porque aí, quando foi a época que eu comecei a despertar mesmo, que rasgou o véu da verdade, eu quase fiquei louca, porque tudo que eu acreditei uma vida inteira não era verdade. Então, eu me senti sem identidade. Mas por que o véu se rasgou? Porque eu fui uma criança que sempre questionei, sempre fiz perguntas, sempre, nunca aceitei as perguntas, as respostas prontas, eu sempre quis saber um porquê, sempre o porquê, sempre buscando a fundo. Então, dentro da igreja, eu era vista como uma rebelde, porque eu nunca estava feliz, satisfeita com a resposta que me dava, sempre tinha um porquê. Eu sempre questionava e sempre eu queria mais, saber mais. Eu tinha sede de conhecimento. Essa é a grande verdade. E essa sede de conhecimento que gritava dentro do meu coração, essa necessidade de entender mais como funcionava tudo isso, e essa sede de querer saber o porquê de tudo isso, foi que me levou no lugar que eu me encontro hoje. Então, se você está aí fazendo pergunta para si próprio, se você se questiona, significa que você está no caminho certo, você está no caminho do despertar da tua consciência. E quanto mais pergunta você fizer, quanto mais sede de conhecimento você tiver, mais você vai dando abertura para a tua consciência e abrindo, e você ter oportunidade de acessar as informações mediante o que você já consegue compreender, né? Então, é um trabalho, é uma jornada que não começa do dia para a noite, é degrau, né? Então, até hoje, né, eu já tenho esse tempo aí, eu estou ainda no despertar da minha consciência, e de nada sei, eu sou um aprendiz. Então, você se colocar no lugar de aprendiz é a coisa melhor que existe, porque você tem a oportunidade de aprender cada vez mais. Então, eu estou despertando a minha consciência, estou aprendendo, ensinando, e estou fazendo esse tratamento em mim, e estou também me preparando, né, cada vez mais
E tudo que já aconteceu na minha vida, e tudo que já apliquei na minha vida e já transformou a minha vida, eu levo para os atendimentos terapêuticos que eu faço e realizo. Então, se você está aí passando por algum momento difícil, desafiador, e você percebe que sozinho você não consegue alcançar, a ajuda nunca foi negada. Então vai ficar aqui abaixo desse vídeo o meu Instagram, vai ficar aqui também o meu número do WhatsApp, né, para que você possa ir agendar um atendimento personalizado, para que a gente possa investigar a causa raiz do teu problema, para a gente trazer a solução, porque eu trabalho com resultado. Então, dentro lá do meu Instagram tem alguns depoimentos de pessoas que passaram por mim e o resultado que elas alcançou depois do tratamento, né? Porque a gente trabalha ali com a estrutura mais a fundo, né? Personalizado, em cima da causa raiz do problema que você trazer pra gente, né? Então, é isso, eu gostaria de agradecer você que ficou até aqui nesse vídeo. Coloca aqui nos comentários para mim se você também está vivendo aí o despertar da tua consciência, se você também é uma pessoa que questiona muito, se você é uma pessoa que faz muita pergunta, se você também já passou por essa vivência, né, de despertar, já teve que enfrentar os teus medos, te olhar de frente, te aceitar como você é, como é que tem sido para você, eu vou ler com muito carinho o teu comentário, né, isso para mim é gratificante, e compartilha também o vídeo para chegar para mais pessoas, para que mais pessoas possam acessar esse conhecimento, entender que a vida é isso, é o processo, todo mundo tem seus desafios, mas o importante é você estar aberto para viver cada dia mais uma experiência nova, e você entender que você tem a oportunidade de recomeçar todos os dias, fazer diferente todos os dias, que nada está perdido, você pode recomeçar, o poder está com você, o controle da tua vida está em tuas mãos, mas para isso você tem que saber disso, né? E esse vídeo vai ajudar muitas pessoas, sim, com certeza, assim como tem me ajudado, o conhecimento que eu tenho adquirido, e certamente vai ajudar você. Então, tudo que é bom a gente compartilha, e que você possa aí entender que você nasceu para ser feliz, e a felicidade é você, não é lá fora, é você. Quando você se apaixona por você, quando você se encontra com você, você é feliz. Então, que você se permita viver cada minuto da tua vida, da tua experiência humana, com alegria, buscando sempre ser feliz, buscando sempre essa paz que você já é, que está dentro de você. Beijo de luz e até o próximo vídeo. Tchau!